Boa noite a todos que estão presentes. Nós vamos para mais um estudo da Palavra de Deus. Gostaria que você abrisse aí sua câmera para nós nos visualizarmos um pouquinho. Boa noite, irmão Lapo, boa noite, irmã Regi, irmã Thaídes, irmão Jorge. Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe mais uma vez no estudo da sua palavra. E para começarmos, gostaria que a irmã Thaídes faça uma oração para a gente, para nós começarmos. Abra seu microfone. Oremos. Pai de bondade e misericórdia, nós te damos graças, Senhor, porque mais um dia, Senhor, esteve a nossa vida. Nós tivemos o Senhor. Abra o microfone, irmã. Oi, estão me ouvindo? Alô? Tá dando para ouvir? Estão ouvindo? Oi. Tá dando para ouvir aí? Eu estou ouvindo. Então, podemos orar de novo, né? Começar. Oremos. Pai de bondade, misericórdia, nós te damos graça mais uma vez por esta reunião, por este estudo bíblico, Senhor, que o Senhor tem nos dado essa oportunidade. Acima de tudo, te agradecemos pelo fato de termos passado mais um dia e com certeza o Senhor esteve conosco, nos guiando, nos conduzindo em tudo aquilo que precisávamos fazer nesse dia, Pai. Agora estamos na parte escura desse novo dia, queremos continuar sobre as tuas guardas, sobre os teus cuidados, e que nesse momento, Pai, o Senhor venha estar conosco nesse estudo, nessa pesquisa bíblica, Pai, onde a gente possa estar amadurecendo e crescendo mais no teu conhecimento. Abençoe o pastor e todo o nosso distrito, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Dá um joinha aí, estão me ouvindo? Maravilha. Hoje nós vamos falar sobre um tema, eu considero esse tema importante e muito difícil. Hoje nós vamos falar sobre o perdão, e esse tema não é fácil, porque nós, seres humanos, nós guardamos muitas mágoas, ressentimentos. Ao longo da nossa vida, nós somos muitas vezes nós machucamos e também somos machucados por algumas pessoas e algumas situações. Então, não é um tema fácil falar sobre. É muito difícil o ser humano ele lidar com esse tema, com o perdão. Não é fácil realmente você perdoar uma pessoa que te maltrata, te fere, te machuca, você procurar ainda ser amigo dessa pessoa, orar por ela, não é fácil. É fácil você orar e ter um relacionamento com quem você ama, mas quem não ama você e quem maltrata você é difícil, não é fácil. Confesso a vocês que esse tema é um tema complicado, né? Não é um tema realmente fácil, né? Nós ficamos muitas vezes ressentidos com muitas coisas que acontecem com cada um de nós. O pecado, ele está a cada dia diante de nós também. Às vezes não é somente as pessoas que nos machucam, muitas vezes
nós mesmos nos machucamos. Muitas vezes, por causa do pecado, a gente não se sente amado por Deus. Realmente não é um tema fácil da gente falar esse tema sobre o perdão. E como nós recebemos o perdão? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí no livro de Lucas, um texto bem conhecido, Lucas capítulo 18. Lucas 18. Vamos abrir todos aí a Bíblia. Lucas 18, 10 a 14. Eu gostaria que o irmão Lavo aí, está com a sua Bíblia aberta aí. Irmão Lavo, leia para nós Lucas 18, 10 a 14. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Ok? Irmãos, a condição realmente, conforme o irmão Olavo aí, ele leu, nós precisamos realmente orar para que Deus modifique a nossa realidade, o nosso coração. Principalmente nós precisamos reconhecer aí nessa história aí o publicano, ao contrário aí do fariseu, ele justamente, o fariseu, ele achava que ele era melhor que os outros, simplesmente por causa do seu conhecimento, por causa da sua condição. Agora, o publicano, ele via realmente que ele era uma pessoa que precisava da graça de Deus, precisava do perdão de Deus e precisava de uma vida justamente com Deus. É isso que nós precisamos, né? Nós precisamos reconhecer os nossos erros, reconhecer o nosso pecado, reconhecer a nossa condição, reconhecer que realmente estamos afastados de Deus. Essa é a condição essencial para nós recebermos o perdão de Deus. Reconhecermos justamente a nossa natureza pecaminosa. Reconhecermos que somos pessoas com Cristo Jesus. E existe um sentimento indispensável para nós termos isso. Atos, no capítulo 2, verso 38, Atos 2, 38, vamos
palavra de Deus. E se você em algum momento quiser contribuir, aí fique à vontade. Atos 2, 38. Pode ler, pastor? Vou ler aqui, eu. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha aí, Aqui, pastor. Atos. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha o que a palavra de Deus, ela disse aqui em Atos 2:38. Arrependei-vos, conforme foi dito aí, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, algo necessário para a nossa vida aí é o arrependimento. Realmente nos arrependemos do nosso pecado com um sincero e profundo desejo realmente de ter uma vida nova, uma transformação, arrependimento, né? Isso é essencial e dispensável para cada um de nós. E que se deve fazer com os nossos pecados? Salmos 32:5. Salmos 32:5. Eu gostaria que a Joia abrisse seu microfone e lesse aí para nós. Está ouvindo aí? Estão ouvindo aí? Estão ouvindo? Sim, estamos. Tá. Pode ler. 32:5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Olha o que o salmista Davi, ele falou, esse texto é muito importante, ele disse assim: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessei-te ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a minha maldade. Você conhece a história, nós conhecemos aqui a história de Davi, nós sabemos que, a princípio, Davi, ele escondeu, ele tentou encobrir o seu pecado com Betseba, ele tentou justamente viver uma vida de aparência, uma vida realmente onde ali ele não estava justamente arrependido pelo seu pecado e ele procurou encobrir o seu pecado. Agora, quando ele confessou o seu pecado e a iniquidade dele, ele não mais ocultou, ele pôde receber ali justamente o perdão de Deus e sentir em seu coração que ele tinha novamente uma nova oportunidade de vida. E é justamente isso que nós precisamos, mas muitas vezes o coração humano é duro e as pessoas muitas vezes não querem reconhecer o seu pecado. Muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes não queremos reconhecer a nossa fragilidade, os nossos erros, e é justamente isso que o salmista Davi, ele expressa de forma maravilhosa aí, quando ele confessa justamente o seu pecado.
ele confessa a sua iniquidade, ele confessa justamente a sua transgressão. Não é fácil para nós reconhecer debilidades e fraquezas. Muitas vezes queremos esconder isso. E principalmente um pecado. O ser humano quer esconder. O ser humano não tem como esconder o seu pecado de Deus. Por isso nós precisamos confessar o nosso pecado. Principalmente confessar aquele que tem todo o poder de perdoar o pecado, que é Deus. Davi chegou e se aproximou justamente de Deus e confessou o seu pecado. E hoje, nessa noite, a gente pode, e em todos os momentos da nossa vida, enquanto há esperança, enquanto estamos respirando, a gente pode confessar o nosso pecado a Deus, pedir para Ele um novo coração. O próprio Davi, no Salmo 51:10, ele pediu: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Justamente a gente tem um coração puro, um espírito reto, é que nós precisamos cada dia, cada momento, nós precisamos confessar o nosso pecado a Deus. Deus faz uma promessa em Isaías, capítulo 1, verso 18, ele faz uma promessa para cada um de nós. Eu gostaria agora que a irmã Regis está com a Bíblia sua aí aberta, Isaías 1:18, pode abrir seu microfone aí e ler para nós. Um 18. Vinde, pois, e arrazoemos. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Olha que texto maravilhoso. Esse texto é fantástico, porque ele diz que ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, que é vermelha, eles se tornarão brancos como a neve. Deus faz uma promessa que ele pode fazer uma limpeza completa na nossa vida, né? Aqui o profeta ele usa justamente essa mudança do vermelho para o branco, que não é fácil. Então, ele dá justamente a promessa de que a gente pode realmente ter o perdão dos nossos pecados. Sabe, queridos, eu estava vendo esses dias um sermão de uma pessoa, um pregador realmente muito bom da nossa igreja, e ele estava falando da sua experiência pessoal, e ele contou justamente que ele se batizou, estava feliz com seu batismo, ele ainda jovem, e um dia um pastor pregou na sua igreja e, ao final, o pastor falou justamente sobre o perdão, sobre salvação, e o pastor fez uma pergunta: quantos aqui hoje acreditam que realmente, se Jesus voltasse hoje, estariam salvos? E pediu para que eles ali, quantos acreditam? Levante a mão, você acredita que você está salvo. Para surpresa desse jovem que havia sido batizado, ele olhou para as pessoas e ali não tinha quase ninguém com a certeza da salvação. Se a pessoa não tinha certeza da salvação, é porque ela não tinha certeza do perdão de Deus.
O ser humano, muitas vezes, quando olha para si mesmo, ele não tem a certeza da salvação e principalmente do perdão. E sabe, queridos, nós precisamos ter certeza que Deus pode transformar a nossa vida, perdoar completamente os nossos pecados, justamente deixar branco como a neve. É justamente isso que nós precisamos, porque o perdão de Deus, ele é completo. Isaías 43, 25. Gostaria que o irmão Ronaldo agora lesse para a gente. Isaías 43, 25. É, 43, 25 diz: eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembram. Esse texto fala que o perdão de Deus, ele é completo. O perdão de Deus, ele é completo porque ele diz que é ele mesmo que apaga as nossas transgressões e os nossos pecados. Não há nada que a gente faça que pode fazer com que sejamos perdoados, a não ser o amor de Deus, a graça dele. Ele mesmo é que apaga as nossas transgressões, os nossos pecados. E ele diz uma coisa muito importante. E isso é bom para a gente meditar agora. Que ele não se lembra. Ele não se lembra dos nossos pecados. Eu converso muito com casais, a gente sempre está visitando casais que estão com dificuldades no relacionamento, casais que estão se separando. E uma das coisas mais difíceis para restaurar um relacionamento é que as pessoas, muitas vezes, elas não conseguem perdoar e esquecer justamente o que aconteceu. As pessoas guardam muito ressentimento. Muitas vezes elas ainda ficam se lembrando justamente do que a pessoa fez. E a tristeza que a pessoa causou, e num momento ou outro a pessoa coloca isso. Aqui Deus diz que quando Ele nos perdoa, Ele não se lembra. Quer dizer que Deus, ele realmente, o perdão dele é completo. Muitas vezes o nosso perdão, queridos, o nosso perdão muitas vezes é parcial. O nosso perdão muitas vezes ele não é completo, porque muitas vezes fica guardado ainda aquele rancor, aquela mágoa, aquele ressentimento. Muitas vezes ficamos recordando, justamente relembrando tudo de mal que aconteceu conosco, que alguém fez, ou até mesmo que nós fizemos. Agora, Deus, ele diz, eu não me lembro. Ele não se lembra, porque o perdão dele é total, é pleno. Nós precisamos justamente confessar, fazer uma confissão. 1 João, vai aparecer na tela aí, 1 João. 1 João, olha o texto aí, e eu vou ler com vocês. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha, nos purificar de toda a injustiça. A promessa de Deus, ela é plena na nossa vida. Ele quer perdoar toda a injustiça, nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Esse é o perdão de Deus. Nós precisamos, não podemos encobrir, mas temos que confessar. Olha o texto aí. Texto fantástico. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas
o que as confessa e deixa, alcançará o quê? Misericórdia. Olha, o que encobre as suas transgressões, ele nunca prospera. Sabe, queridos, tem uma coisa que as pessoas dizem que se chama consciência, que nada mais é que o Espírito de Deus trabalhando em nosso coração, dizendo, esse é o caminho, andai por ele. A gente precisa fazer o que é correto, o que é certo, confessar os nossos pecados, abandonar o pecado, confiar na graça e no amor de Deus e acreditar justamente na misericórdia, no perdão de Deus na nossa vida. Isso é essencial para nós. Confissão, mas precisa ter uma confissão específica. Olha aí. Será, pois, que, culpado sendo numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou. Você conhece aí a respeito da história de Israel, principalmente quando eles traziam uma oferta ao Senhor, eles confessavam o seu pecado que havia cometido. Eles confessavam justamente aquilo que haviam feito. E isso não é uma coisa fácil, você confessar que você está errado, que você é culpado, que você é um transgressor. Dizer para Deus, olha, esse é o meu pecado, essa é a minha condição. Eu quero, Senhor, uma nova vida. Isso que nós precisamos realmente. Olha a confissão do rei Davi, que o rei Davi confessou aí. Salmo 51. Olha o que ele confessou aí. Estão me ouvindo aí? A minha internet caiu aqui, mas ela retornou. Estão me ouvindo? Ok, pastor, pode falar. Estamos ouvindo aqui, pastor, pode falar. Está me ouvindo aí? Dá um joinha aí, está me ouvindo? Voltou a minha internet instável. Então, a confissão de Davi aí tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, a retidão da tua misericórdia. Então, queridos, Deus ele tem misericórdia de nós. As misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam dia a dia. Deus quer dar um novo coração, né? Ele é grande em misericórdia. Salmo 103, 11. Salmo 103, 11 diz assim, olha aí o que o salmista diz, pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Olha, então a misericórdia de Deus, ela é imensa, ela é grande, ela é gigantesca. Ela é maior que o céu, porque o nosso Deus é maior que tudo. A misericórdia de Deus é muito grande e ela alcança todas as pessoas. Ela alcança a mim
e a você a cada momento. E tem o resultado de nós confessarmos os nossos pecados. Miqueias 7:19, eu gostaria que agora o Xerxes lesse para mim aí. Miqueias 7:19. Pode abrir o seu microfone. Diz assim a palavra de Deus: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar, né? Essa aqui é a colocação que a palavra de Deus coloca para nós aí. Olha que o texto vem falando aí a cada um de nós, que diz aos filhos de Israel: quando o homem ou mulher fizer algum dos pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma é culpada e confessará o seu pecado que cometeu. A instrução divina é a gente confessar justamente os nossos pecados. Em Ciência do Bom Viver, nós vamos ver aí a tela, página 25. Diz assim: podia dizer a quem lhe aprovesse, Jesus podia dizer: segue-me. E aquele a quem se dirigia levantava-se e o seguia. Quebrava-se o encanto da fascinação do mundo ao som da sua voz. Fugia do coração o espírito de avidez e ambição, e os homens levantavam-se, libertos para o Salvador. As pessoas seguiam Jesus porque ele justamente libertava as pessoas da condenação do pecado. Jesus oferecia o perdão, Jesus oferecia uma nova vida, Jesus oferecia a oportunidade de um novo coração. E sabe, queridos, é o que mais necessitamos. É ouvir a voz de Deus, abandonar o pecado e viver uma vida nova com Deus. Não é fácil. Não é fácil a gente viver uma vida assim, mas é necessário a gente se arrepender, ter um novo coração. Atos 3:19. Gostaria que você abrisse aí Atos 3:19. Arrependei, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, arrependimento, o que nós precisamos agora, nós precisamos, em todos os momentos, nós precisamos de arrependimento, de uma nova vida, abandonar o pecado e estar na presença do Senhor. 1 João 1:9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel para nos purificar de toda a injustiça. Toda a injustiça. Eu gostaria de ler mais um texto aqui, Ezequiel 36, 25 e 27. Agora eu gostaria que alguém lesse. Irmã Joia, leia para a gente. Ezequiel 36, 25 e 27. Vinte e 25 e 27. Então, aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias,
e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Sabe, esse texto fala justamente da gente experimentar a salvação, ter um novo coração. Acredito que vocês já ouviram que quem guarda mágoa, quem guarda ressentimento, quem guarda ódio no coração, a pessoa está justamente fazendo mais mal a si mesmo, guardando mágoas e ressentimentos, não tendo a certeza aí do perdão, do amor de Deus. Dar-vos-ei um coração novo, é a promessa de Deus, e porei dentre vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Sabe, não é fácil, mas isso é necessário. Eu, quando estava começando o ministério, tive uma pessoa, um líder de igreja, que a princípio ele se tornou meu inimigo. E eu imaginei e fiquei pensando o que eu vou fazer. Eu decidi fazer uma coisa, eu decidi ser amigo dele, mesmo que ele não fosse meu amigo. Eu decidi ser amigo dele. Tirei tudo que ele me fez e eu procurei fazer para ele o bem. Não guardei mágoa, não guardei ressentimento, e aquilo foi muito bom para mim. Porque se eu guardasse mágoa, ressentimento, meu coração se tornaria duro, como uma pedra. E sabe, queridos, isso não é fácil fazer. A gente tem um coração de carne, um coração que sabe perdoar, um coração que sabe amar. O próprio Jesus, ele disse que é muito fácil você amar quem te ama, muito fácil você amar os seus amigos. Mas o mais difícil é você amar os seus inimigos, aquele que te machuca, te fere, te maltrata. É justamente isso. O publicano, no final aqui, concluindo, o publicano, quando ele orou e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Tem misericórdia de mim, ó Deus, eu sou um pecador. Caminho a Cristo, página 30. Caminho a Cristo, página 30. O pobre publicano que orava: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Considerava-se homem muito ímpio, e outros assim o consideravam também. Mas sentia a sua necessidade e, arcando ao peso da culpa e da vergonha, veio perante Deus pedindo-lhe misericórdia. Seu coração estava aberto para que o Espírito de Deus ali fizesse sua obra de graça e o libertasse do poder do pecado. Como eu falei para vocês, essa pessoa, ela era o meu amigo, meu inimigo. Hoje ela é meu amigo. E hoje até mesmo eu liguei para ela, precisava de um favor. E ele é um contador. E hoje eu liguei para ele pedindo aí uma ajuda. Sabe, queridos, Deus está desejoso de libertar a gente da mágoa, do ressentimento, do pecado. Deus, ele tem misericórdia de nós. Nós somos pecadores, eu sou um pecador, você é um pecador, e nós precisamos justamente da graça e do perdão de Deus. Nós precisamos justamente de um coração novo, de um coração puro.
Eu não sei como é a sua vida, eu sei como é a minha. E nós guardamos muita coisa nesse coração que nós temos. Nós temos que ter um coração que saiba amar, que saiba perdoar, um coração que saiba confessar os pecados e reconhecer que nós precisamos da graça transformadora de Deus, do perdão de Deus. O publicano, ele se julgava um miserável, e as pessoas também. Mas Deus reconhecia que aquele homem era sincero e aquele homem tinha o desejo realmente de um novo coração, de uma nova vida. E justamente é isso que eu e você precisamos nessa noite. Humildemente pedir perdão a Deus pelas nossas faltas. Eu não sei a sua, eu sei a minha. Sei que preciso confessar a Deus o meu pecado constantemente e pedir a graça e o perdão de Deus, um novo coração. Sei que preciso cada dia me humilhar na presença de Deus, assim como Davi se humilhou. E é justamente por isso que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi, ele se humilhou perante Deus. Reconheceu toda a sua fraqueza, toda a sua debilidade. E muitas vezes nós, como seres humanos, somos iguais àquele fariseu. Olha, eu não sou igual a ele. Eu dizimo, eu vou para a igreja, eu oro, eu faço atos de caridade. Sabe, queridos, nada disso tem valor se nós não reconhecermos que nós precisamos de um novo coração, de uma nova vida. Isso que é necessário. Que Deus nos abençoe nessa noite, que realmente nos aproximemos diante de Deus com humildade de coração, reconhecendo que precisamos do perdão e precisamos realmente de um novo coração ao Senhor. Que Deus abençoe você nessa noite. Gostaria que você mais uma vez curvasse sua fronte e nós vamos orar ao Senhor, pedindo justamente o perdão e uma nova vida. Curve sua fronte e vamos falar com Deus. Deus eterno, nós agradecemos porque o Senhor está disposto a transformar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda a iniquidade. O pecado causa separação, o pecado causa dúvida ao nosso coração, o pecado faz com que nos sintamos miseráveis, assim como aquele publicano se sentia. Mas quando nós olhamos para Jesus, quando nós ouvimos a sua voz, sabemos que ele modifica a realidade da nossa existência, do nosso coração. Por favor, o Senhor abençoe cada irmão presente. O Senhor abençoe cada vida e, bondoso Pai, nos prepare para a eternidade, para o céu, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe aí cada um de vocês, irmão Jorge,